Bem-vindos ao nosso podcast SDBI e hoje, com a nossa terceira entrevista da série Como Eu Aprendi Inglês, vou receber a minha querida amiga e ex-colega de trabalho, Manuela. Manuela hoje em dia mora no Canadá e ela vai contar um pouquinho da experiência dela aqui no Brasil, no Canadá, como que o inglês fez diferença na vida dela. E eu vou ler para vocês então um pouquinho do perfil da Manu. Manu é de Olambra, mas mora já no Canadá há um ano, como eu mencionei, com o marido Felipe. E ela é formada em administração de empresas com ênfase em comércio exterior. Trabalhou aí por alguns anos com a importação e se tornou professora de inglês há mais de 5 anos. Então, ela fez parte do nosso time de professores do SDBI por mais ou menos 2 anos e alguma coisinha, né, Manu? E ela continuou Isso. sendo professor de inglês, mesmo morando ali no Canadá. E quando ela tinha 19 anos, a Manu também fez um intercâmbio de 8 meses para Vancouver. E eu acho que foi aí que ela se apaixonou pelo Canadá e depois quis se mudar. E ela foi justamente para Uhum. aperfeiçoar o inglês, mas ela já tinha fluência e foi só para melhorar e também para ter o certificado de como ensinar o inglês como segunda língua. E aí ela entendeu realmente o sentido do aprendizado da língua inglesa como uma oportunidade de alcançar novos desafios, horizontes e sonhos. Certo, Manu? Certo, tá. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. É uma honra para mim. Admiro muito seu trabalho. Todo o tempo que eu trabalhei pelo instituto, né? Nossa, fui muito feliz, aprendi muito. Sinto Ai, que falta, sinto bom. saudade. Ah, muita Então, estou saudade, muito que feliz de honra. estar aqui. Que honra ter você com a gente. Eu sei que você é uma excelente professora, uma das melhores que eu já conheci. Vai trazer aí muito conteúdo, Obrigada. muita dica boa, muito conselho para os nossos alunos, para que eles consigam alcançar aí a fluência tão desejada, né, Manu? É verdade. Mas conta aqui um pouquinho pra gente, como que foi a sua trajetória com o inglês? Bom, eu acho que a minha trajetória, assim, não foi tão tradicional, talvez. Eu sempre gostei muito de inglês, eu sempre gostei muito. É que você falou, né, que eu me apaixonei quando vim para Vancouver, mas na verdade eu já era apaixonada pelo Canadá desde criança, Que assim, legal. sem nenhum motivo específico. Mas isso foi uma forma de instigar essa minha vontade de aprender o idioma, né? Então, o tempo que eu estava no Brasil antes de fazer o intercâmbio, eu estudava, mas eu estudava, um pouco mais por minha conta, assim, né. Como eu sempre fui muito curiosa, sempre tive essa vontade de vir para cá, então eu me dedicava, assim, assistindo filmes, e pesquisando sobre o Canadá, estudando. Eu fiz um tempinho de inglês também, antes de vir para cá, e depois estudei inglês em Vancouver, e quando voltei para o Brasil eu segui estudando e me dedicando, e eu acho que é essa coisa, né, o inglês a gente não pode parar de estudar nunca, até hoje, mesmo sendo professora, morando aqui no Sim, Canadá, eu estudo inglês todos os dias, tem que a gente razão. sempre tem que aprender, né. E eu É. acho que isso foi uma das razões pela qual você escolheu também trabalhar com comércio exterior. Porque eu acho que Foi, sem uma segunda língua, sem o inglês, seria basicamente impossível você conseguir trabalhar na área, certo? com certeza. Quem trabalha com comércio exterior, principalmente na área que eu trabalhava, né, eu trabalhava com importação. Não há chances de olha, eu não vou generalizar, né, mas é muito difícil. Inclusive, eu trabalhei em algumas empresas em que muitas pessoas não falavam inglês. Só que isso era realmente uma dificuldade, porque, assim, as pessoas precisavam escrever e-mails, elas precisavam conversar com fornecedores. Então, foi até por isso também que eu comecei cada vez mais gostar do inglês, porque quando elas precisavam disso, elas me chamavam: "Manu, vem aqui um minutinho, me dá uma ajudinha aqui com isso, me ajuda a escrever Foi aí esse que você e-mail". começou a ensinar de verdade, né? Já começou por aí. Sim, foi por aí. E realmente, assim, nessa área eu acho que hoje em dia todas as áreas, eu Sim, acho que não tem alguma área que não precise de inglês, mas no exato. comércio exterior é muito importante. O inglês já não é mais um diferencial, né? Vira uma obrigação. Não é. Então, todos os alunos, independente da área, do cargo, se você tiver ali o inglês e às vezes até uma terceira língua, as suas oportunidades serão muito maiores, né? Serão gigantescas, na verdade. Muito, com E, certeza. e de acordo assim com a sua experiência, com o que você viveu, você acha que é possível ficar fluente sem fazer um intercâmbio, sem morar fora, só dentro do seu país? Tenho certeza absoluta que sim.
Como eu falei, assim, eu aprendi, né, eu aprimorei o meu inglês, em Vancouver, mas eu já me dedicava um pouquinho a ele. Eu não vou dizer que meu inglês era muito bom antes de ir para Vancouver, mas é porque eu acho que, eu tinha, assim, eu era um pouco insegura, eu tinha muita vergonha de falar inglês. Então eu tinha vergonha de entrar num curso, é uma loucura isso, né. Hoje eu penso: "Gente, que bobeira", mas eu tinha muita vergonha de me expor, então eu Uhum. não procurei uma escola, eu não tentava me comunicar com outras pessoas, então isso me limitou um pouco antes. Você acha que isso pode Mas ter quando eu te voltei impactado também nessa questão do processo? Se você tivesse ido atrás antes, você teria chegado à sua fluência antes? Tenho certeza absoluta, com certeza, porque eu falo com certeza que dá para a gente aprender uma língua sem sair do país, por isso, porque assim, tanto pela questão de eu tenho alunos, né, a gente vê isso todo dia, né, Sá, a Uhum. gente tem como falar isso com certeza, porque tem alunos que começam com a gente mesmo assim no nível super básico e eles vão avançando com dedicação, claro, mas eles vão avançando muito, mesmo nunca tendo saído do país, e como eu falei, quando eu voltei para o Brasil, olha, eu não vou falar que é difícil a gente medir, mas eu acho que eu desenvolvi o meu inglês até mais voltando para o Brasil, porque eu comecei a me dedicar mais. Eu acho que não é muito, a questão geográfica, né, é claro que Uhum. faz diferença eu estar aqui no Canadá em Claro. contato com pessoas todo o tempo, mas é pela exposição. E a gente consegue ter essa exposição no Brasil também, né, Isso fazendo que você falou, é aula, a se dedicação. dedicando. É quando você voltou aí É. que você começou a dedicar, que você viu o resultado, viu o progresso e assim por diante. Você acha que, Uhum. isso foi o que realmente deu certo, então, no seu processo para chegar à fluência? Essa questão da consistência? Com certeza. Eu acho que é assim, a gente tem uma notícia boa e uma notícia ruim, e é a mesma notícia, que não tem segredo, Não tem não tem milagre. atalho e não tem. Por um lado isso é bom, porque a gente sabe o que tem que fazer, por outro é ruim, porque quem espera que o inglês caia do céu, isso não vai acontecer, né. Aham. Mas assim, eu acho que a chave disso, né, é realmente, assim, a constância, a dedicação. Tem uma coisa que eu acho que é muito, muito importante, que é a vontade de aprender. Quando a pessoa quer aprender, ela vai aprender. Porque, assim, eu acho que você deve ter a sua sensação também como professora. Quando a gente lida muito com o ser humano, a gente começa a perceber as diferenças de personalidade, Sim. né? Eu tenho alunos que, teoricamente, querem aprender, mas você percebe que a pessoa não tá com aquele sangue nos Aquela olhos, sabe? motivação. Então a pessoa sempre: "Olha, ai, nossa, bati meu dedinho, não vou poder fazer aula hoje. E aí fica Nossa, naquele olha, não sei se você tropecei". concorda, se você vê isso também, né, esse looping eterno do entre o básico e o intermediário, né, então assim, a pessoa, ela Sim, começa um pouquinho, aí na hora que ela vê algum progresso, ela fala: "Ah, agora tá legal", aí dá uma baixada ali na sim. na questão da rotina dos estudos, ou às vezes para de estudar, e aí toda vez que vai voltar, tem que voltar para um passo anterior, né, e aí fica ali, E e a pessoa vai se enganando, vai né, se porque a enganando. pessoa vai falando assim: "Não, eu sempre sou eu não consigo, inglês não é para mim, não consigo". E não é isso. E enquanto os outros alunos que, assim, olha, por maior que sejam as dificuldades e tal, trabalham o dia inteiro, tem filho, tem tudo, mas se eles falam: "Eu quero aprender, eu preciso e eu quero", pode acontecer o que for, que os alunos estão lá nas aulas, eles se dedicam, eles se esforçam, então, realmente não tem segredo, não tem Legal. segredo. E tem algo que hoje em dia você não indica mais para os seus alunos? Fala: "Olha, não faça isso, é perda de tempo, não vai te ajudar em nada". Tem alguma coisa que você não recomenda? Que eu não recomendo, nossa, essa pergunta é difícil. A pergunta é sempre: "O que você recomenda?", o que eu não É. recomendo? Olha, Sá, eu acho que eu não recomendo. Olha, não é uma não recomendação, mas dada a minha experiência pessoal e pensando a visão que eu tenho agora como professora e também, assim, acompanhando a jornada dos outros, eu diria que se a pessoa pode participar, ter uma professora, participar de uma turma, se a pessoa tem os Uhum. meios de fazer aulas de inglês, eu diria, não entre nessa de assim: "Ah, o fulano aprendeu inglês jogando videogame, o fulano assiste filme e aprendeu inglês".
Porque, assim, a gente tem exceções, né, assim, pessoas que realmente têm uma facilidade diferente, mas a grande maioria das pessoas está no mesmo nível, assim, todo mundo precisa de uma orientação. E é claro que a gente consegue, hoje em dia a gente tem acesso a muita Uhum. coisa, né, é claro que a gente consegue aprender sozinho, mas se você tem um atalho, se você tem um facilitador que vai te poupar tempo, vai te poupar energia, vai te motivar, por que não fazer isso? Não é? Exatamente. É que nem ir pra academia, né, Manu? Eu brinco assim, pra estudar, eu vou sozinha, nem preciso tanto desse motivador, mas pra ir pra academia, se eu não tiver o É. personal lá me esperando, eu não vou. Ai, tá, nem me fale, nem lembro a última vez que eu fui na academia aqui, Então, assim, mas é é bom, exatamente isso. como você falou, o cérebro é um músculo, a gente precisa estar em exercício, e aí se você tem uma pessoa lá, né, te guiando, te orientando, olha, melhore aqui, faça isso, assista esse filme, assista este seriado, ou ouça esse podcast, ou Uhum, ouça esse listening, vai te ajudar melhor para aquilo que você busca, essa personalização acaba trazendo o resultado de uma maneira mais significativa e rápida. Isso é com o que a gente certeza. vivencia É. todos os dias, né? E aí, então, agora falou que Uhum. o pessoal sempre pergunta, né, o que que você recomenda? Então agora eu vou fazer essa pergunta fácil. O que que você recomenda hoje em dia para os seus alunos quando eles querem começar a estudar inglês, quando eles estão, às vezes, sem uma motivação para começar, mas estão naquelas: "Ah, eu preciso fazer por conta do trabalho". Então, qual que é Hum. a sua principal estratégia de motivação? Olha, eu acho que são muitos pontos, né, porque eu acho que a gente tem muitas pessoas têm essa visão do inglês como uma caixinha. Ah, a caixinha do inglês, da matéria em inglês, o verbo to be, é isso aqui. Só que, como você falou, hoje em dia falar inglês não é mais, assim, um diferencial. Isso eu acho que a gente não deve encarar o inglês como algo isolado, porque o inglês é parte da nossa vida. E isso é uma coisa até que eu estava conversando com o Felipe, né, meu marido, sobre a participação aqui com você, e ele falou assim: "Olha, uma coisa que é legal você comentar com a Sabrina, sobre tudo que a gente vive aqui no Canadá, que às vezes as pessoas têm essa ideia de que o inglês é só uma coisa para o trabalho, por exemplo, é só uma obrigação. Ah, eu vou estudar, igual você falou, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer para o trabalho. E ele falou: olha, mostra como não é assim. Porque eu passei por situações aqui no Canadá, eu sempre penso muito sobre isso, eu falo com os meus alunos. Se eu não tivesse o inglês, eu sinceramente não sei o que eu teria feito da minha vida. Situações assim que eu precisei, situações de saúde, eu precisei, fazer procedimentos médicos, eu precisava explicar como eu estava me sentindo, situações em que o carro precisou ser guinchado. Você imagina, você ligando para o guincho falando: "Como é que você explica? Você não fala inglês?". É muito difícil. Então eu acho que, assim, esse é o primeiro passo, se conscientizar que, por mais que você não more fora, muito provavelmente vão surgir situações na sua vida que você vai precisar do inglês. E não necessariamente vai ser só no seu ambiente de trabalho. A gente quer viajar, a gente quer conhecer o mundo, a gente quer conversar com pessoas de fora. Se você pode aprender uma língua, por que que você vai limitar seus sonhos? Por que que você vai deixar de conquistar o que você quer por medo? E eu acho que esse é o segundo ponto, né, assim, a gente tem o fator psicológico, né, que a gente fica nessa, assim: "Inglês não é para mim. Ai, todo mundo Já consegue falar tentei menos muitas eu". vezes e nunca consegui aprender. Isso não é verdade, isso não é verdade. O inglês, o aprendizado da língua é para todo mundo. Eu acho que cada um tem um ritmo, cada um tem uma realidade, uma história de vida, mas todo mundo consegue aprender. Isso que é a coisa do fazer personalizado, né, que o instituto preza muito por isso, eu prezo muito por isso, porque você vai inserindo o inglês na vida da pessoa. E eu acho que esse é o terceiro ponto, assim, tornar o inglês a sua realidade. Então, assim, é aquela coisa, né, não só através de filmes, só essas coisas mais tradicionais, o que eu gosto, para falar uma coisa prática, tem muitas pessoas no Instagram que eu sigo que eu adoro acompanhar a história de vida, as conquistas, e são pessoas que falam inglês. Então, às vezes, eu indico para os meus alunos: "Olha, encontrem alguém que vocês gostam, admiram nas redes sociais e acompanhem aquela pessoa, porque com isso a gente aprende muito vocabulário, a gente vai treinando o listening e
Eu acho que é isso, né. E ter curiosidade, sejam curiosos, assim. Escutou uma palavrinha, "Nossa, não sei o que é isso", pesquisa, anota, isso faz muita diferença. Realmente, eu também gosto muito de usar essa estratégia com os alunos, ainda mais para aquela questão, se você tem um instrutor, um mentor, um professor, aprendeu e praticou, aprendeu e praticou. Então, essa estratégia para mim é o que dá mais certo. E eu gosto muito também de, Uhum. de sempre dar o meu case, porque eu aprendi muito mais o inglês depois que eu comecei a ministrar aulas. Então, o meu inglês Olha melhorou só. muito É. depois que eu comecei a dar aulas, porque por mais simples que seja o tópico que você vai ensinar, você precisa estudar muito para passar esse conteúdo. Então, às vezes eu falo para os meus alunos que têm filhos, por exemplo, que tem um companheiro, uma companheira, e fala: não, por que você não chega em casa e não conta para essa pessoa o que, que você aprendeu, o que, que você viu na aula? Tenta fazer associações com a rotina da família, com a sua rotina, porque aí você aprende e coloca em prática, aprende e coloca em prática. Então isso também pode ser um diferencial para que você não esqueça o conteúdo. Uhum. Porque pensa aqui no Brasil, né? Às vezes muitos alunos têm uma horinha por semana só de contato com o inglês, que é dentro da sala de aula. Então até a próxima aula vai demorar ali 7, 6 dias, né, para ver o conteúdo de novo. Se você não revisar durante a semana, esse conteúdo nunca vai fixar. Então, o cérebro ele Uhum. vai descartando aquilo que não é importante para ele. Então, até a próxima aula você já esqueceu. Então, isso é algo que eu sei que você faz, que eu faço também há bastante tempo, e que a gente vê o resultado depois que tem esse tipo de estratégia colocada em prática, não é verdade? Uhum. É verdade, até assim, é isso que você está falando, né, é muito interessante, assim, quando a gente aprende algo em sala, para colocar em prática, como você disse, como a gente pode fazer isso? Isso é Uhum, uma coisa que eu falo bastante para os meus alunos também. Vamos dizer que a gente estava falando sobre, cômodos da casa e atividades domésticas. Eu ensino a base, né, "Ah, como fala isso, que ação é essa, tal, etcétera", mas eu sempre falo: "Olha, durante a semana, senta um minutinho, tem um caderno", eu acho que isso ajuda muito também, você ter um caderno para anotar o que você está aprendendo. uhum. E escreva frases relacionadas àquilo, mas à sua vida. "Eu arrumo a cama 3 vezes", não, todos os dias. Ou "Eu faço tal coisa", Vou para academia sei 3 lá, vezes na uma vez. semana. Isso. Anota, porque traz para sua vida, Uhum. né, escreva frases sobre a sua família, sobre os seus amigos, sobre a sua vida no trabalho e tal. Isso é muito legal, acho que ajuda bastante. Que legal, Manu. Muito obrigada por compartilhar com a gente a sua experiência, a sua trajetória com o inglês, agora um pouquinho da sua vida aí no Canadá, o que você tem feito com os seus alunos. Acho que foi muito enriquecedor. Todas as suas dicas, o conteúdo, e principalmente esse sharing, né, que a gente tem de conseguir aí ajudar os alunos, que a gente sabe que a maioria realmente precisa, e eles estão em busca de uma comunicação mais efetiva no inglês. Eu acho que isso faz toda a diferença. Também, nossa, sou super sua fã. Não vejo a hora de poder te visitar aí no Canadá, passar frio com você. E e vamos marcar Não, mais para mim foi um entrevistas. prazer, tá. Com Ah, certeza, nossa, eu tô sempre aqui, pode me chamar que eu vou amar participar desse bate-papo, foi muito gostoso. E queria deixar essa mensagem para os alunos, né. sim. Alunos, acreditem que é possível, acreditem que vocês conseguem aprender inglês, e é isso, muito É isso obrigada por aí. ter me Thank you so convidado. much. O prazer foi nosso, Manu. Um beijo e até a próxima. Um beijo.